Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40, uma palavra bem conhecida, no qual o Senhor Ele vai fazer um milagre em nosso meio. Deus, Ele é fiel, né? Deus, Ele é fiel. Todos acharam? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Lucas 40 diz assim, a epígrafe do Cristo. A súplica do dirigente da sinagoga. Versículo 40 diz assim: assim que Jesus regressou, a multidão recebeu com grande júbilo, pois esperavam todos e aguardavam com ansiedade. E eis que aproximou-se de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos de idade, que estava à beira da morte. E quando ele caminhava, a multidão comprimia. Nas proximidades estava cerca uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia e já tinha gastado tudo que podia com os médicos, mas ninguém era capaz de curá-la. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Estamos diante de um texto muito forte, a qual o nosso irmão Lucas, ele vem narrando a respeito de 2 episódios que está acontecendo nesse cenário. A Bíblia vai dizer que agora um homem qual era príncipe da sinagoga ou dirigente em alguma tradução, por nome de Jairo, tinha uma filha aproximadamente de 12 anos que estava à beira da morte. A Bíblia vai dizer que a menina obtém uma enfermidade e está à beira da morte. O que me chama a atenção é que a multidão sabia que Jesus ia retornar para aquela cidade, e a Bíblia vai dizer que a multidão aguardava Jesus. Por que a multidão aguardava Jesus? Porque nós sabemos que onde Jesus passa, ou onde Jesus chega, algo diferente acontece. A Bíblia vai dizer agora, louvado seja o nome do Senhor, que Jairo, ao que está Jesus se aproximando da cidade, a primeira coisa que Jairo vai fazer é se prostrar aos pés do Senhor. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Jairo vai fazer é adorar o Senhor. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Jairo vai fazer é reverenciar o Senhor. A Bíblia vai nos relatar que agora Jairo suplica a presença de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jairo implora a presença de Jesus. Com toda a humildade, o homem era príncipe da sinagoga. Com toda a humildade, o homem tinha bastante dinheiro. Com toda a humildade, o homem tinha muitas pessoas ao seu comando. Mas quando ele vê que Jesus chega, ele se prostra aos pés do Senhor. Ele sabia que o dinheiro dele não podia fazer nada por ele. Ele sabia que o dinheiro dele não podia curar a filha dele. Mas Jesus chegou no cenário, no local, naquele momento. Jesus entrou naquela casa, naquele momento. A Bíblia vai dizer que Jairo, ele reverencia. E quando ele reverencia Jesus, o sobrenatural vai acontecer. Por quê? Porque Jairo, quando fala, Jesus podia endurecer o coração e falar: olha, certamente não vou lá. Mas não, a Bíblia vai dizer que Jesus fala com Jairo assim: vamos embora, a caminho da sua casa. A Bíblia diz que quando Jesus vai caminhando com ele, no cenário vai aparecer mais um episódio. Qual é o episódio? Uma mulher que estava à beira, uma mulher que estava aproximadamente 12 anos, sofrendo de um fluxo, de uma hemorragia. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela já tinha gastado tudo, ela não tinha mais nada, não tinha mais expectativa, porque tudo que ela tinha, ela gastou. Por que ela gastou? Ela gastou tentando obter uma cura. A Bíblia vai dizer que o dinheiro dela não consegue curar ela.
A Bíblia vai dizer que os médicos daquela época não conseguem curar ela, mas porém, Jesus novamente vai entrar no cenário. Deixa eu falar algo para a tua vida e para a minha vida nessa noite. Jesus, quando entra no cenário, algo tem que acontecer. Jesus, quando entra no cenário, tem que haver mudança. E Jesus está falando para mim e para você hoje, que Ele está entrando no cenário da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante, nós percebemos na palavra de Deus, que quando você tem reverência, quando você tem intimidade, quando você tem comunhão, Jesus não te desampara. A Bíblia vai dizer que agora Jairo se prostra, e Jesus indo a caminho da casa de Jairo, essa mulher vai entrar no cenário, Jesus vai parar para ver e para atender a necessidade dessa mulher. Mas peraí, pastor Leonardo, como que Jesus vai parar? A Bíblia vai dizer que a multidão seguia Jesus, e no meio daquela multidão a mulher vai tomar uma atitude. Qual é a atitude que a mulher vai tomar? Se eu não somente tocar no manto ou na orla das suas vestes, eu serei curado. Fé, louvado seja o nome do Senhor, que essa mulher vai obter. Porque a mulher só ouvia falar, não conhecia, mas de repente Jesus chega, ela toca e o sobrenatural acontece. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Nessa noite, nós podemos chegar com Jesus no cenário, mas se nós formos só mais um da multidão, nada vai acontecer. Mas se nós tocarmos no Senhor com fé, com ousadia e com autoridade, Ele está falando para mim e para você, o sobrenatural acontece, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o milagre que tu procura e que tu quer nessa noite aqui neste lugar, mas eu sei que Jesus é poderoso para fazer. Eu sei que Jesus, Ele faz abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então nessa noite o Senhor está disposto a me abençoar, o Senhor está disposto a te abençoar, o Senhor está disposto a mudar o cenário da minha e da tua vida. Tu imagina agora essa mulher com 12 anos enferma, 12 anos padecendo daquela necessidade, 12 anos passando pelaquela situação. Tu imagina o constrangimento, a vergonha que essa mulher passava. Ela sabia que se ela fosse tocar em Jesus e a multidão observasse que era ela morreria. Porque em Levítico está dizendo, porque quando chega nessa situação, quando alguém enferma, a pessoa tem que viver separada. Era jogado num lugar e era esquecido naquele momento, até que obtesse a cura. Mas não, a mulher não olhou para essa dificuldade. A mulher solta a palavra profética na vida dela. Se eu não somente tocar na orla do Senhor, eu serei curado. E a Bíblia vai dizer que agora ela vem rastejando, porque para tocar na orla tem que vir por baixo. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela está determinada, louvado seja o nome do Senhor, a ter mudança na vida dela. E quando ela toca no Senhor, ela toca com fé, porque Jesus, assim que recebe o toque da mulher, Ele vai falar, olha, alguém me tocou. E se tu for notar no texto, você vai ver que o discípulo vai falar, olha Senhor, mas a multidão te toca, a multidão te aperta e te oprime. E Jesus ele vai falar, olha, mas eu bem sei quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Então tu nota que para sair virtude do Senhor, tu não pode tocar de qualquer maneira, tu não pode tocar de qualquer jeito. Para sair virtude do Senhor, tu tem que tocar de uma forma diferenciada. Por quê? Porque quando tu toca de uma forma diferenciada no Senhor, o milagre ele vai sendo gerado na tua vida. A Bíblia vai dizer que agora a mulher toca, e quando essa mulher toca, ela obtém a cura. Como ela obteve a cura? Porque Jesus falou, me tocaram diferente, e através desse toque eu liberei uma virtude, através desse toque eu liberei uma unção, uma autoridade, uma ousadia. Louvado seja o nome do Senhor, uma cura. A Bíblia vai dizer que quando Jesus pergunta, a mulher vai se ausentar. Por que a mulher vai se ausentar? Porque a mulher vai ficar com
medo, mas olha que quando ela teme, segundo alguns historiadores, ela não vai sair do cenário. A Bíblia vai dizer que ela vai tomar coragem e vai falar: Senhor, foi eu que te toquei. E quando ela fala foi eu que te toquei, a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim: vai, seja curada por causa da tua fé. Olha, a fé da mulher, a fé que ela obteve naquele momento, sem conhecer Jesus, ela adquiriu a cura. Então a gente vê que no cenário, quando Jesus entra, tem que mudar. No cenário, quando Jesus chega, algo tem que acontecer. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Mas nota que o texto que a gente lemos vai falar de uma família. Qual é a família? A família do príncipe da sinagoga, a família do chefe da sinagoga, a família de um homem que tinha muito dinheiro, porém a filha estava morta. Porque quando Jesus vai, que Jairo sai com a notícia que chega até Jairo, louvado seja o nome do Senhor, a notícia que vai chegar até Jesus é que a menina está à beira da morte e obteve uma enfermidade. Mas quando Jesus vai a caminho, a Bíblia vai dizer que vive com um servo na casa de Jairo e vai anunciar para ele: olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. A Bíblia vai dizer que agora Jesus fala para ele: crê somente, Jairo. Porque quando Jesus fala crê somente, Jesus está falando para ele: olha, não se abala, porque certamente eu vou chegar naquele lugar, ela pode até estar morta, mas eu vou ressuscitar ela. A Bíblia não diz assim, eu estou dizendo com as minhas palavras, mas é o que dá para entender, porque a gente sabe que Jesus, ele é o dono da vida, e onde ele chega, ainda que esteja morto, tem que ressuscitar. Por que Jesus? A Bíblia vai dizer que agora Jesus vai para a casa de Jairo, vai dar continuidade na sua caminhada, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos relatar que agora, quando ele se aproxima da casa de Jairo, aquela multidão que estava consolando a família, vai começar a zombar de Jesus. Aquela multidão que estava chorando, sentindo dores, aparentemente não vai acreditar no milagre que Jesus vai fazer na vida de Jairo. Às vezes na minha vida e na tua vida é assim. Às vezes tem uma multidão do nosso lado que aos nossos olhos parece que está nos aplaudindo, parece que está conosco, parece que está triste com a nossa tristeza, com o nosso momento. Mas na hora que Jesus chega, não se agradam. Na hora que Jesus chega, não acreditam. Na hora que Jesus faz, eles não vão acreditar. Mas a Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele é bem cirúrgico. Ele vai falar para Jairo: olha, entra comigo, tu e tua esposa, entra. E eu quero que venha Pedro, Tiago e João, porque era sempre os três com Jesus. Estavam os 12, mas quando Jesus ia operar alguma coisa que era forte, Jesus só chamava os três. A Bíblia diz que o discípulo entra com Jesus. Quando entra, Jesus pede para fechar a porta. E quando fecha aquela porta, Jesus vai até o quarto daquela menina, impõe a mão, declara uma palavra e a menina na hora volta o fôlego de vida. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para a tua vida nessa noite? Ainda que os teus sonhos sejam mortos, o Senhor está chegando nessa noite para tornar a da vida. Ainda que teus sonhos sejam acabados segundo os teus olhos, o Senhor está falando que nessa noite Ele ressuscita mais uma nova esperança, porque o nosso Deus, Ele é assim. Deus, Ele fez isso na vida dessa família, Deus, Ele fez isso na vida dessa mulher, e não vai ser diferente na minha e na tua vida, porque Deus, quando fala, Ele faz, e quando promete, Ele cumpre. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nota que o cenário é de morte, o cenário é de desespero, mas o dono da vida está na casa. Nota que o cenário é de destruição, mas o dono da vida chegou. E quando o dono da vida chega, irmão, a morte tem que bater em retirada. Quando o dono da vida chega, a enfermidade tem que sair, porque é o dono da vida que está no local.
E o dono da vida está aqui hoje, através da pessoa do Espírito Santo. E se ele está aqui, tem vida, tem cura, tem poder, tem unção e tem autoridade. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite, que nessa noite Ele muda a trajetória da nossa vida. Eu não sei como o que tu está passando, eu não sei o que tu está vivenciando, eu não sei o momento que tu está vivendo, mas o Senhor está falando que nessa noite Ele muda o cenário. E quando o Senhor fala que muda o cenário, Ele muda. Ele mudou o cenário da vida de Jairo, Ele mudou o cenário na vida dessa mulher. E Ele vai mudar o cenário na tua vida hoje. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel, né? O nosso Deus, Ele é tremendo. Eu acho que